Então abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do versículo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 2. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 2. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do versículo de número 2. Quem encontrou, diga amém. Rian, pega um copo com água para mim, por favor. O texto diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou a um monte alto, onde ficaram a sós. Ele se transfigurou diante deles. As suas vestes se tornaram resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia branquear. Apareceu-lhes Elias e Moisés, e estavam falando com Jesus. Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, a outra para Moisés, e a outra para Elias, para que saibam o que dizer, porque não sabiam, o que dizer, versículo 6, porque não sabiam o que dizer, porque estavam atemorizados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De súbito, olhando ao redor, a ninguém mais viram, senão Jesus junto com eles. Ao descerem do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dos mortos. E interrogaram: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E ele respondeu: Elias certamente virá primeiro para restaurar tudo. Mas, como está escrito a respeito do Filho do Homem, que deverá sofrer muito a seu respeito e ser desprezado. Eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como dele está escrito. Pai, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações. A minha oração, Deus, é para que, através dela, o teu Espírito Santo possa falar conosco, Deus, nessa noite, e a tua glória possa resplandecer, ó Pai, sobre nossas vidas, em nome de Jesus, ó Deus. Eu oro para que esta palavra alcance o nosso coração na tua presença, como uma semente alcança uma boa terra, e que nós, Deus, possamos sair daqui tendo a certeza de que fomos agraciados pela tua palavra, em o nome de Jesus, amém. Santifica o teu nome nesta mensagem, Deus, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Como eu disse aos irmãos, a gente vai falar hoje sobre um tema bastante interessante para todos nós, que é a nossa espiritualidade. O que eu quero trazer para os irmãos aqui hoje, a gente sempre tem batido aí nessa tecla, apertado essa tecla sobre espiritualidade, porque espiritualidade é um presente que o Senhor nos deu, que nós precisamos cuidar dela, que nós precisamos aprimorá-la, que nós precisamos aperfeiçoá-la. O apóstolo Paulo ensina em Efésios capítulo de número 4, que a nossa salvação precisa ser aperfeiçoada, a ponto de buscarmos ser varões perfeitos, Ou seja, homens, ou você mulher, perfeita diante da vontade de Deus. Nós sabemos que não alcançaremos isso,
mas esta precisa ser a nossa constante busca, né? A busca por agradar o coração de Deus. E hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando cuidar da nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade, irmãos, não adianta a gente fechar os olhos para ela, não. Ela vai mal. Há muitas coisas que nós precisamos amadurecer dentro da nossa espiritualidade cristã. Nós não estamos fazendo a nossa espiritualidade ou praticando a nossa espiritualidade da maneira correta. E esse versículo, ele me ensina muitas coisas a respeito de espiritualidade. Eu gosto muito de olhar para esse texto, para a gente poder observar dentro desse texto aqui, os exemplos de espiritualidade que temos, né? Nós estamos aqui num acontecimento chamado o Monte da Transfiguração. É um momento onde Jesus está com seus discípulos, discutindo a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, do Antigo Testamento, da lei. Tudo indica ser um momento bom no ministério de Jesus, não era um momento de perseguição, era um momento onde os discípulos estavam discutindo a respeito da lei, colocando alguns pontos nos is, né, para poder entender e compreender melhor a palavra do Senhor. E aí, num dado momento dessa conversa, Jesus chama Pedro, Tiago e João, separa Pedro, Tiago e João desses discípulos com uma pequena multidão que estava junto com eles ali. E Jesus chama os três para subir ao monte para orar. Quando eles chegam lá em cima desse monte para buscar o Senhor em oração, algo diferente acontece, algo sobrenatural acontece. Jesus começa a se elevar aos céus. E o texto que nós lemos diz que Jesus se transfigurou. E as vestes de Jesus se tornaram brancas, mas tão brancas, que o texto que nós lemos diz que nenhum lavandeiro conseguiria colocar as vestes do Senhor tão brancas como elas estavam naquele momento. E aí, naquele instante que Jesus é elevado aos céus e se transfigura diante dos seus discípulos, um pedaço dos céus se abre, e ali chega para ter uma conversa com o Senhor, Elias e Moisés. E Elias e Moisés estão, né, Jesus meio que elevado do chão, né, nos céus, e os céus abertos, e Elias e Moisés meio que nessa janela, começam a conversar com o Senhor, e os discípulos estão ali vendo e presenciando aquela experiência, tendo, né, o privilégio de poder presenciar aquele momento tão importante que aconteceu na vida deles. Nós começamos a aprender desde já com o Monte da Transfiguração, que a nossa espiritualidade, ela precisa ser pautada também com a experiência a respeito de Deus, com o sentir Deus, com o experimentar Deus. Não o colocar Deus dentro de um cilindro de vidro e mexer de um para o outro e tentar explicar Deus cientificamente. Não é isso. Quando nós falamos dessa experiência, usando esse exemplo do Monte da Transfiguração, eu quero dizer o sentir Deus, o apalpar Deus, o tocar Deus. E a nossa geração é uma geração que experimenta pouco Deus nesse ponto de vista aí. Nós tocamos pouco o Senhor. A geração lá dos anos 2000, do final da década de 90, era uma geração que tinha mais experiências, não sei se essa é a palavra certa, sensitivas, né, com o Senhor, de sentir Deus, de experimentar Deus, a ponto de ter experiências verdadeiras e sobrenaturais com Ele. É claro, meu irmão, que o estudo a respeito da palavra de Deus, o conhecimento teórico, o conhecimento da Bíblia, ele precisa estar em primeiro lugar, e eu até digo que ele deve ocupar a maior parte da nossa busca, sim, no conhecimento a respeito de Deus, mas nós não podemos ficar apenas na teoria. Existe também o conhecimento a respeito de Deus, no que diz respeito ao sentir esse Deus. E quando Pedro, Tiago e João é retirado do meio daquela multidão, e são convidados por Jesus para orar junto naquele monte, o que eles vão ter ali naquele momento não é um ensinamento, não é um belo sermão, não é uma explicação a respeito da Torá ou dos profetas. O que eles têm ali naquele momento é uma experiência real e verdadeira com o Senhor, que sem sombra de dúvidas marcou a vida desses três discípulos. A experiência com Deus, no que diz respeito a sentir o Senhor, ela é fundamental dentro da nossa espiritualidade. Muitos de nós aqui, que já estamos há mais tempo na igreja,
Muitas vezes, quando pensamos em desistir, quando pensamos em desanimar, quando pensamos em entregar os pontos, muitas vezes não fazemos isso, sabe por quê? Porque lembramos do que Deus já fez na nossa vida no passado, e nos agarramos a essas experiências que tivemos com o Senhor, não apenas a experiência a nível de conhecimento, mas a experiência a nível de sentir esse Deus. E aí nos agarramos a essas experiências e conseguimos permanecer de pé e ficar de pé diante do Senhor, servindo ao nosso Deus. Por isso que a experiência a nível de sentir esse Deus, ela se torna fundamental dentro da nossa caminhada cristã. E nós vivemos um tempo onde as pessoas não se apegam mais a esse tipo de conhecimento. Nós, irmãos, muitas vezes viemos para a igreja apenas querendo uma cura, querendo uma prosperidade, querendo uma ação sobrenatural. E hoje nós encontramos pouquíssimas pessoas que vêm para a igreja querendo sentir a presença de Deus, querendo ser batizada no Espírito Santo. Encontramos aqui pouquíssimas pessoas que estão dispostas, não só a nível de Atos, mas a nível geral da igreja, que estão dispostas a sair de sua casa e vir na igreja para sentir os arrepios que a palavra de Deus pode causar em nós, que os momentos de louvor, de adoração podem provocar em nossas vidas. Nós queremos mais uma ação do que sentir Deus nesse ponto de vista. Por isso que a nossa geração é uma geração fraca. Por isso que a nossa geração é uma geração que se desvia muito facilmente, que diante de qualquer probleminha, que diante de qualquer adversidade, corre para os braços do mundo e não consegue ficar firme e fiel a Deus dentro da igreja. Porque falta para a nossa geração essa experiência. Tomara que não falte para mim, tomara que não falte para você, tomara que essa realidade que eu estou pregando aqui não seja a minha e a sua realidade. Tomara, irmãos, que nós estejamos muito distantes disso. Mas quando olhamos a igreja de forma geral, essa é a conclusão que chegamos. Nós precisamos ter experiências reais e verdadeiras com o Senhor, não apenas teóricas, que vão fazer com que nós possamos continuar na presença de Deus, mesmo em momentos de adversidades. Eu tenho certeza que você se lembra do dia que você se converteu, da cura que você recebeu, do dia que você foi batizado no Espírito Santo. Talvez você não ore em línguas há muito tempo, mas eu tenho certeza que esse dia não sai da sua memória. E se você ainda não viveu essas experiências, você é novo convertido, não entre na onda da igreja atual, que só quer receber desse Deus as coisas sobrenaturais, e não querem experimentar, não querem apalpar, não querem tocar esse Deus. O Monte da Transfiguração não é uma sessão espírita, é um momento onde os céus se abrem. O Monte da Transfiguração não é algo antibíblico, não. E é interessante lembrarmos que Deus abriu os céus para pouquíssimos homens dentro da Bíblia. Eu me recordo aqui agora de Moisés, Paulo, João, Estevão, Pedro, Tiago e João novamente, no texto que nós lemos. O que me vem à mente são 7 homens. Na história bíblica inteira, em 3.500 anos de história relatada, eu me recordo de 7 nomes, que Deus abriu a janela dos céus e permitiu que eles vissem um pouco dos céus abertos. Não é uma experiência que Deus concedeu a qualquer um. Esses homens eram privilegiados. Esses homens receberam nessa tarde uma grande bênção do Senhor, que era presenciar os céus abertos. Quando eles foram convidados para orar, eles não imaginaram o tamanho da experiência com Deus que eles teriam naquela tarde. Deus abre os céus, Jesus chega perto dessa janela, e Jesus está conversando algo com Elias e com Moisés, que nós não sabemos o que eles estavam conversando. Provavelmente estavam discutindo algo a respeito da lei e a respeito dos profetas. Fato é que os discípulos aqui embaixo não tinham percepção daquilo que eles estão contando ou conversando lá em cima. Essa experiência, ela é fantástica. Essa experiência é uma experiência relatada por Pedro. Quem escreveu o primeiro evangelho, o primeiro evangelho a ser escrito não foi Mateus, a ordem lá no texto bíblico está errada. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. O evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, ele não era apóstolo do Senhor, ele não era um discípulo do período de Jesus,
ele se converteu pós-ressurreição do Senhor, já como parte da nova igreja. Alguns teólogos acreditam que João Marcos é o jovem rico, de Marcos 10, que depois saiu triste, e quando ele viu que tudo era verdade, ele largou o dinheiro dele e foi servir ao Senhor. Pedro era pescador, embora fosse uma profissão top de linha daquela época. Pedro era inclusive empresário por conta própria, né? Ele era dono do próprio barco, ele trabalhava para ele mesmo, ele tinha mais 2 sócios, a profissão era lucrativa naquela época, ele tinha sim uma boa profissão, não é pescador, não é sinônimo de pobreza dentro do contexto bíblico, embora ele tivesse uma boa profissão, o acesso à educação naquela época era muito complicado, não era qualquer pessoa que tinha acesso à educação. Pedro não sabia ler, Pedro não sabia escrever, não tinha boa leitura, não tinha boa escrita. E quando houve na igreja a necessidade de deixar relatado aquilo que Jesus tinha pregado e os milagres que Jesus tinha feito, João Marcos, que aparece lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, numa viagem missionária, né? Ele causa uma briga entre Paulo e Bernabé, ele causa uma briga entre os dois e Paulo viaja com Silas e João Marcos parte para uma outra viagem missionária junto com seu primo Bernabé. Esse João Marcos de Atos capítulo 13, senta um dia com Pedro para que ele escrevesse a experiência de Pedro. Então o texto que nós lemos aqui é um texto relatado por quem viveu essa experiência. Foi algo que marcou a vida de Pedro. Pedro ditou, João Marcos escreveu todo o evangelho. Então essa experiência aqui é uma experiência vivida pelo apóstolo Pedro, e ele está relatando como que essa experiência aconteceu, porque foi uma experiência marcante na vida dele. Irmãos, nós precisamos viver experiências marcantes em nossas vidas. Ore a Deus para que isso aconteça com você. Comece a buscar do Senhor batismo no Espírito Santo. Peça a Deus para falar com você nas madrugadas. Peça ao Senhor para que você possa ouvir a voz dele ao seu coração. Só que para termos experiências assim, precisamos cuidar da nossa espiritualidade. E nesse monte da transfiguração, no momento que isso acontece, que o céu se abre, que Jesus está conversando com Elias e Moisés, e os 3 discípulos estão ali percebendo toda aquela situação, ele tem uma brilhante ideia, né? Senhor, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés, e assim a gente vai poder ficar aqui muito tempo. A Bíblia, irmãos, é tão sobrenatural, a Bíblia é fantástica. Esse é inclusive um dos motivos que esse texto está aqui. Que na hora que Pedro quer colocar Jesus, Moisés e Elias no mesmo nível, dentro de 3 tendas iguais, Deus fecha tudo, manda uma fumaça e uma voz fala assim: este é meu filho amado, a ele ouvi. Porque Deus está mostrando para os discípulos assim: quem está aí com vocês é maior do que a lei, é maior do que os profetas, é a Ele que vocês devem ouvir. Isso não é um desprezo ao Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento está nas próprias palavras de Jesus, né? O próprio Senhor Jesus ratificou o Antigo Testamento. Não quer dizer que não era para ouvir o Antigo Testamento, mas era para mostrar que na Bíblia, o maior, o nome que está sobre todo nome é o de Cristo. A ideia de Pedro é uma ideia de jirico, é uma ideia de uma espiritualidade fraca. Até esse dia, a espiritualidade de Pedro é uma espiritualidade fraca. Aliás, ela continuou sendo uma espiritualidade fraca até depois que Jesus ressuscitou, onde ele teve uma verdadeira mudança, né? Quando Jesus encontra, sabe onde Pedro muda de vida? Quando Jesus ressurreto está com ele de noite, né, ressuscitado, olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, com lágrimas nos olhos, o Senhor sabe que eu te amo. Até esse dia, a espiritualidade de Pedro, assim como a nossa, ela é também uma espiritualidade duvidosa. Para ela se tornar uma espiritualidade boa, ele dependeu dessas experiências. Por isso que eu falo para você, nós precisamos experimentar esse Deus, senão a nossa espiritualidade sempre será uma espiritualidade duvidosa. E aqui no Sermão da Montanha, embora nós já comentamos muito a respeito de teorias e teologia, né? Vamos falar da prática agora.
Nesse texto aqui nós encontramos 3 tipos de espiritualidade. Nós encontramos 2 espiritualidades que nós devemos aprender a como não fazer e evitar, e temos uma espiritualidade que nós devemos copiar. Então, no meio desse acontecimento aqui, nós temos 3 espiritualidades. Vamos ver em qual das espiritualidades muitas vezes nós nos encaixamos. A primeira espiritualidade mencionada aqui nesse texto é a espiritualidade de Pedro, Tiago e João. Nós vamos ver nesse acontecimento aqui 3 tipos de espiritualidade. A primeira delas, vamos olhar como está nesse fato, nesse acontecimento, a espiritualidade de Pedro, Tiago e João. A espiritualidade de Pedro, Tiago e João é uma espiritualidade baseada no seguinte: é o mover sem entendimento. Eles estão participando daquela ação toda ali, sobrenatural, os céus abertos, Jesus voando, as roupas de Jesus branquinha. Elias e Moisés, eles devem ter reconhecido pelo estilo de roupa. E aquele negócio todo acontecendo, voz vindo no meio da fumaça. E eles estão participando desse mover, mas eles não entendem nada. A fala de Pedro para fazer 3 tendas significa: eu estou no meio do mover, mas eu não sei o que está acontecendo. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não entendem o que está acontecendo. Muitas pessoas ainda não descobriram o seu chamado. Por que que Deus te trouxe para sentar nessa cadeira? Você está aqui, meu irmão, não é para escutar uma boa palestra. Você está aqui, não é para fazer número dentro de um lugar. Você não está aqui porque você é feio ou bonito. Não é esse o motivo que pode te trazer aqui. Você está aqui porque Deus tem algo para você e você precisa entender o que é isso. Senão Ele não teria te chamado. Tem gente que está na igreja porque a igreja é bacana, porque vê a minha família na igreja é um lugar bom, porque na igreja as pessoas param de beber, param de fumar, não adulteram, não prostituem, né? Não fazem coisa errada, pagam as suas contas em dia e tal, se tornam socialmente melhores, né? Se tornam pessoas melhores dentro da igreja. Então tem pessoas que estão aqui por conveniência, tem pessoas que estão na igreja apenas porque convém para elas estar na igreja, mas elas não entendem nada que acontece dentro desse lugar. A nossa espiritualidade não pode ser uma espiritualidade no meio do mover sem entendimento. Deus te trouxe para o meio do mover, então nós precisamos entender aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Existe uma missão, existe um objetivo, existe algo a ser praticado. O Senhor te chamou para ser sal da terra e luz desse mundo. Que adianta você estar no meio desse mover e não experimentar de fato, não entender de fato aquilo que Deus está fazendo, ou o motivo a qual Deus te chamou. Por isso que a nossa espiritualidade é fraca. Nós estamos aqui no meio de um mover, mas não compreendemos o que está acontecendo. A espiritualidade de Pedro, Tiago e João é uma espiritualidade que tem medo de Deus. O texto que nós lemos diz que os discípulos estavam atemorizados. Significa que eles estavam com medo de Deus. Qual é o motivo que faz você servir ao Senhor? Quais são os motivos que te trouxeram a esta casa de oração nessa noite? Quais são os motivos? Medo. Eu até diria para você que o medo no começo da nossa conversão ele é bom. Antes, irmãos, o nosso evangelismo era por medo, e ele precisa voltar a ser. As pessoas se convertiam ao Senhor com medo de ir para o inferno. Muitos de nós aqui nos convertemos por medo. Gente, eu tenho que aceitar Jesus porque o camarada lá na frente falou que se eu não aceitar Jesus eu vou para o inferno é ruim, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, então eu vou aceitar Jesus. A princípio esse medo é bom, mas o amor de Jesus precisa transformar esse medo em prazer, porque o apóstolo Paulo ensinou em Romanos 12 que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então eu até posso vir para o Senhor com medo de ir para o inferno, mas o amor de Cristo na minha vida vai transformar esse medo em prazer. Eu não posso servir ao Senhor por medo.
Sabe por quê? Estar na presença do Senhor com medo é sinal de falta, é sinal de pecado. Onde que isso começou? Isso é bom de Bíblia? Isso começou lá no Éden. No dia que o Adão pecou, e aí começou a dar o horário de Deus chegar no Éden, o que que Adão teve? Uma experiência que antes ele nunca havia tido. Ele teve medo e se escondeu atrás de uma árvore. E Deus vai passando pelo jardim e chega na frente da árvore e fala assim: Adão, você está aí? Na maioria das vezes, quando nós sentimos medo de Deus, é porque temos algum pecado escondido, omitido, e aí servimos a Deus com medo. O nosso medo precisa ser transformado em prazer em estar na presença do Senhor. Não sirva a Deus com medo. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com Deus de muito medo. Quando fazendo seminário, lá em 2002, assim que eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui morar no bairro Alto Veracruz, barra pesada, favela braba mesmo, né? Irmãos, naquela época, em 2002, no Alto Veracruz, matava-se um todo dia. Eu não sei se hoje piorou, se melhorou, se está do mesmo jeito, mas lá morria um todo dia, esfaqueado, tiro, só jovem. Eu morei, irmãos, o lugar que eu morava chamava Boca do Sapo, só para você ter ideia do lugar. Barra pesada mesmo. Aí lá tinha uma igreja batista nacional, eu me converti batista nacional, estudei no seminário batista nacional, chegando em Belo Horizonte, procurei a igreja batista nacional do bairro e fui lá. Comecei a frequentar lá a igreja, e aí tinha culto de jovens, um culto de jovens muito abençoado, um dos melhores cultos de jovens que eu já participei na minha vida, da igreja batista nacional do bairro Alto Veracruz, atrás do supermercado BH. Pastor Gilmar, que ele chama. E lá tinha um líder de jovens, o nome dele é Wagner, que hoje também já é pastor. Interessante porque todo pastor, antes ele foi líder de jovens, né? E aí o Wagner era um líder de jovens abençoado demais, e os cultos, irmãos, era poder, todo sábado, poder de Deus era derramado lá na igreja, não era esses trem que a gente vê hoje, né? Que tem muita igreja que tem culto de jovens, que vai os rapazinhos para ficar olhando as menininhas para olhar os rapazinhos, né? Tem que olhar mesmo, porque está na hora de casar e tal, mas as motivações não podem ser essas, né? Isso tem que ser uma jesuicidência, né? E naquela época lá não, irmãos, o pessoal ia na igreja no sábado para buscar Deus, e eu lembro de um dia que a gente chegou lá, e o pessoal, tinha uma menina tocando violão, ministrando um louvor, alguém cantando junto com ela, e o Wagner pediu o pessoal para ficar de joelho, e começou a cantar uma música, a orar, irmãos, e a presença de Deus começou a ser tão forte naquele lugar, que eu me lembro que assim, de joelhos, eu não tinha coragem de levantar minha cabeça para ver o que estava acontecendo naquele lugar, porque tinha uma pressão, uma atmosfera diferente dentro daquele lugar. Todos nós sabíamos que Deus estava ali, e a experiência depois de todos contaram-me, gente, eu não tive coragem de olhar, e aí me veio aquela sensação de medo, gente, Deus está aqui, eu fiquei morrendo de medo. Eu não sei se eu tinha algum pecado naquele dia que me fez ficar com medo, mas eu tive essa experiência com Deus, assim, tendo esse medo, eu não posso levantar minha cabeça, porque Deus está aqui, o Senhor está aqui. A gente assustaria mesmo. Pensou você lá, às 3 horas da madrugada, orando, Jesus abençoe a Igreja Batista Nacional Atos, aí de repente se ouve uma voz, falando assim, Hélio, eu sofri um infarto do coração, gente, Deus está falando comigo, né? Qualquer um de nós ficaria com medo de ver uma voz e pronto, agora atolou a carroça agora, Deus apareceu para mim. Essa foi a sensação que a gente teve naquele lugar. Mas o medo, nós não podemos servir a Deus em cima de uma pressão de medo. Esse medo precisa ser transformado em prazer. Sabe por que a nossa espiritualidade, no tempo em que nós vivemos, é fraca? Sabe por que muitas vezes você não consegue permanecer de pé? Por conta dos motivos que faz você ficar na presença de Deus. Você está aqui por medo de ir para o inferno? Isso precisa ser transformado em prazer. Você queria estar aqui nessa noite?
Sabe por quê, irmãos? Sabe por que essa experiência do nada ela acabou? Os discípulos não queriam estar ali. O pessoal está lá embaixo no monte, depois você pode ler a história toda até o versículo de número 29, né? A transfiguração vai até o versículo 29. Quando eles descem do monte, a história continua. Quando eles vão subir para o monte, irmãos, está lá um grupo de discípulos, uma multidão ouvindo esse pessoal, o papo estava bacana, eles estavam discutindo a lei, falando sobre teologia, conversando a respeito de Deus. Você já teve a oportunidade de conversar a respeito de Deus, chegar na casa do irmão e começar a contar as bênçãos, as maravilhas, né? E começar a fazer pergunta bíblica e a responder? Ou será que você só encontra com os irmãos da igreja para falar mal? Misericórdia, né? Encontrar os irmãos da igreja para falar, contar as bênçãos do Senhor, para discutir. Era isso que eles estavam falando lá. Aí de repente a festa boa, talvez a churrasqueira estava ligada, eu não estou exagerando não. Talvez eles estavam assando uma carne de cordeiro lá, né? Uma pá de cordeiro bacana, uma farofinha, um pãozinho sem fermento, e a festa estava boa, um suquinho de uva. No meio da festa Jesus chama os três e fala assim, vamos ali orar. Ah, eu não acredito. Você quer orar agora, mas o papo aqui está tão legal, a carne está quase no ponto, e o Senhor está chamando para orar, vamos lá, né? O Senhor está chamando. Aquela experiência acabou porque eles também não queriam estar ali. Quais são os motivos que te levam para a igreja? Quais são os motivos que te faz acordar 3 horas da madrugada para orar? Quais são os motivos que te conduzem a ler a Bíblia? Não pode ser o medo, precisa ser o prazer. Irmãos, estar aqui na igreja para nós não pode ser um arrasto, não pode ser um peso. Cantar no louvor não pode ser um peso para mim. Pregar não pode ser um peso para mim. Estar na igreja não pode ser um peso para você. Ah, eu vou lá porque se eu não for cantar, não vai ter. Mentira! Deus levanta outros melhor. Eu tenho que ir porque se eu não for lá pregar, não tem quem prega. Mentira! Deus levanta 10 melhor. O que te traz, o que te faz servir ao Senhor, precisa ser o prazer. Transforma esse sentimento seu de medo, de arrasto, de desânimo em prazer. Esses dias o Rian pregou aqui na igreja uma palavra de Deus, sobre profetizar a vida. A gente sai de casa pensando assim, vou lá, né? A distância toda, o pastor manda mensagem aqui sem parar o domingo inteiro, sei para que manda mais de uma só já era suficiente, mas manda, toda hora chega a mensagem. Vou lá nessa igreja, se eu não for, transforma isso, meu irmão, em prazer. Sai da sua casa pensando assim, hoje é domingo, é dia de louvar, é dia de engrandecer. Deus tem uma palavra para mim. E aí quando você chegar aqui, Deus vai ter uma palavra para você. Quais são as intenções? Não pode ser medo. Os discípulos estão ali atemorizados, não era para estar atemorizado. Eles estarem atemorizados fez com que eles tomassem uma decisão errada e a experiência acabou. Faz o Senhor ser o seu prazer. Amém? Trabalhar para o Senhor tem que ser o seu prazer. Amém? O que adianta eu ficar aqui bufando, reclamando, ai tem que estar aqui, ai tem que estar com essa máscara. Não adianta não, irmãos. Quando a gente começou com esse negócio de usar máscara, eu achei ruim. Mas isso é o psicológico da gente. Eu pensei assim, não, eu vou ter que usar máscara. Não tem outra solução não. Vai ter que usar. Então não adianta eu ficar reclamando disso não. A obra de Deus não pode parar porque eu estou de máscara, não. As coisas vão precisar acontecer. Eu não posso ser irresponsável. Abre um parêntese, vou citar um caso secular para trazer consciência para nós. Os irmãos sabem da minha preferência futebolística, né? Que eu sou atleticano e não nego. Mas pouquíssimas vezes você viu eu falar isso aqui. Quase nenhuma, deve ser a primeira vez que eu cito isso aqui. Mas essa semana aconteceu algo interessante no time do Atlético que me fez pensar. A comissão técnica reuniu 60 pessoas dentro de um restaurante. Um ato irresponsável. Um camarada que ganha R$1,5 milhão por mês. Fez uma festa com 60 pessoas. E nessa festa alguém pegou coronavírus de alguém. O
que infectou a comissão técnica inteira, e o camarada foi treinar o time no outro dia e infectou vários jogadores. O time investiu não sei quantos milhões de reais em novas contratações. O time aposta em ganhar um título brasileiro. Se vai ganhar, eu não sei, mas é a aposta, há muito dinheiro envolvido. Aí o irresponsável do técnico, que tem o maior salário, faz uma festa. E desfalca o time, e o time pode perder os seus objetivos, porque um camarada fez uma festa. Talvez, irmão, você está aí fazendo festa, aglomerando gente na sua casa, pensando assim, isso não me atinge. Cuidado, aqui tem que usar máscara, não tem outra solução, tem que higienizar as mãos. Nós vamos ter que aprender a conviver com esse negócio, nós não podemos ser irresponsável. Então não posso ser irresponsável aqui, arrancar a máscara, usa sem máscara, gente, pode ficar. Precisa distanciar um do outro, não, guarda os álcool em gel, nós não podemos ser irresponsáveis. Não adianta eu ficar reclamando disso, não. Não adianta. Ou nós vamos viver com isso. Isso não pode me atrapalhar de sentir a presença de Deus. Isso não pode me atrapalhar de vender pneu lá na gominha. Por que pode me atrapalhar de sentir a presença de Deus? Então, mas eu tenho que transformar isso num prazer. Com máscara, sem máscara. Com gel, sem gel, distanciado, junto. Para mim não importa. Não importa, irmãos. Ou a gente muda a forma como nós servimos a Deus dentro da nossa espiritualidade, ou nada mais importa. Os discípulos queriam estar no pé daquele monte, comendo cordeiro assado, pão sem fermento, conversando sobre teologia. Mas não, eles estão orando. E aquilo para eles deveria ser um prazer. Terceiro ponto da espiritualidade de Pedro, Tiago e João é a falta de prazer em estar ali. Não tinha prazer, não tinha querer. Se faziam porque tiveram que fazer. Foram quase que, entre aspas, obrigados, né? Jesus não obrigou eles não, mas um chamado do Senhor, como que eles negariam? Falta de prazer em estar na presença do Senhor. Leia o Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tenha alegria em servir a Deus. Tenha alegria, meu irmão. Tenha prazer. Faz disso um peso, não, senão sua espiritualidade não vai ir bem. A segunda espiritualidade que nós temos ali é dos discípulos que ficaram, porque nós temos os 3 que foram, e temos os discípulos que ficaram. Ali também tem uma qualidade de espiritualidade, com 3 pontos, né? O primeiro ponto, discute a fé, mas não realiza obras. Se você ler o texto lá na sua casa depois, do versículo de número 12 até o 29, você vai ver um acontecimento assim que os discípulos descem do monte, que está relacionado aos discípulos que ficaram. Um jovem fica possesso, e eles não conseguem expulsar o demônio do jovem. E aí eles estão discutindo a lei, os profetas, se pode, se não pode, se deve, se não deve, o que faz, o que não faz. Mas na hora de expulsar o demônio, eles não conseguiram. Qual que é o primeiro ponto da espiritualidade deles? Eles conseguem discutir a fé, mas não experimentam Deus, mas não conseguem realizar a obra de Deus. Para mim, é o retrato da nossa geração. A nossa geração sabe criticar, a nossa geração sabe ver onde estão os erros da igreja, a nossa geração sabe falar mal, sabe discutir os pontos teológicos, sabe discutir calvinismo contra arminianismo, sabe discutir dicotomia contra tricotomia, mas na hora do vamos ver, do como diz lá em Pará de Minas, do pega para capar, não dá em nada. A nossa geração é uma geração crítica demais, que faz muito pouco. Não é que pastor não pode criticar? Deve. Mas junto com a crítica tem que vir a obra. Tem que vir o desejo de conserto, a vontade de mudança, a cooperação, a contribuição para que as coisas deem certo. Não é que não pode criticar, não pode discutir. Os discípulos estavam corretíssimos em discutir. Antes desse momento aqui, Jesus estava discutindo junto com eles.
E na hora que termina esse momento, Jesus volta para a discussão junto com eles. Mas eles discutem demais e não sabem expulsar um demônio. Eles discutem demais e não sabem realizar a obra de Deus. Essa é a nossa geração. Discute muito, aponta problemas, mas não sabe o que é batismo no Espírito Santo. Discute muito, aponta problemas, mas não evangeliza ninguém, não prega para ninguém, não ganha uma alma, não ora, não faz nada. Não é só a nível de Atos, não, a nível geral. Você vê um monte de pessoas falando, denegrindo, criticando, mas na oração você não encontra essas pessoas. No evangelismo você não encontra essas pessoas. Na hora de limpar a igreja você não encontra essas pessoas. Na hora de trabalhar para o Senhor você não encontra essas pessoas. Você não acha em nada. Tem um relógio de oração, tem que ficar implorando para a pessoa pôr o nome dela lá. Vai ter uma oração na igreja, tem que ficar implorando, vem na oração, vem na oração. Fala para publicar o cartazinho da igreja, tem que ficar implorando para a pessoa, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa crítica é boa, mas a nossa fala é neca de catibiriba. É semelhante à pessoa que reclama a falta do copo descartável, mas não contribui para a igreja ajudar a comprar o copo descartável. A nossa crítica é muito boa, mas o nosso falar não condiz com a nossa crítica. É a espiritualidade dos discípulos que ficaram. O pessoal que ficou fala muito, e aí chegou endemoniado, eles não deu conta de expulsar. O que adianta? O que me adianta o conhecimento teórico sem o experimental, sem saber, sem a autoridade para virar para o demônio e falar assim, sai em nome de Jesus. Espiritualidade fraca. Tem um livro do C.S. Lewis, que eu recebi essa semana num grupo de pastores. O livro chama Cartas do Diabo ao Seu Discípulo. Depois eu vou compartilhar esse livro com os irmãos. É o diabo ensinando um diabinho menor a ser diabo e a agir no meio da igreja. Aí ele escreveu várias cartas. Para derrubar o crente, você tem que fazer assim, assim, assim. Tem uns negócios interessantes. O pessoal, o diabo trabalha desse jeito mesmo, né? É uma alegoria, claro, né? Mas é uma comparação muito instrutiva que nos ajuda a ver a ação do diabo no nosso tempo. E esse livro tem uma carta lá interessantíssima mesmo. Fala como que o diabo nos faz bons teólogos, né? Mas na hora do experimental nós não sabemos nada. Espiritualidade fraca. Essa espiritualidade faz a gente ficar de galho em galho, de igreja em igreja. A gente vê um erro, não concorda, vê outro erro, não concorda, vê outro erro, não concorda, e assim a gente vai ficando. Irmãos, a nossa espiritualidade tem que ser uma espiritualidade centrada, firmada no Senhor. Os nossos olhos precisam estar em Jesus. E o nosso sentimento espiritual tem que estar no Senhor. Precisamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Nós não podemos entrar no contexto da nossa geração atual e sermos bons críticos e não experimentarmos Deus. É claro que onde tem heresia, claro que a gente vai ver, tem coisa que a gente não tem que concordar mesmo, não, está certíssimo em não concordar. Mas a gente não pode cair numa espiritualidade vazia, uma espiritualidade acrítica, uma espiritualidade sem obras. Nós precisamos orar, interceder pela obra de Deus na terra, pelos missionários que estão na África, pelas igrejas do mundo em geral. Não é uma questão denominacional, não. Nossa questão vai além disso, né? Porque lá no céu a gente vai encontrar os irmãos de outras igrejas, né? Não é só o batista, não é só a assembleia que é salvo. Todos nós salvos somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A espiritualidade dos discípulos que ficaram é a espiritualidade que fala, discute. A discussão deles estava correta. Eles não estão discutindo nada errado, não. Eles nem estavam apontando problemas, não era nada disso. Eles estavam falando coisas certas, mas apareceu um endemoniado e eles não conseguiram expulsar. A espiritualidade dos discípulos que ficaram é uma espiritualidade que não cumpre a missão.
Você sabe que Deus tem uma missão para nós? Evangelizar o perdido, viver em santidade, não é? O Senhor te separou para Ele, amém? Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, o Senhor te separou, e Ele tem uma missão para você, uma missão de intercessão, uma missão de oração que seja. Eu não sei se Deus vai te chamar para cantar no louvor, para pregar aqui na frente, para ficar na porta, para dar aula para criança, para ajudar na limpeza. Mas de uma coisa eu sei, Deus vai te chamar sim, Ele chamou a todos nós para interceder, para orar, para clamar, para buscar Ele em espírito e em verdade, todo o nosso coração. Ele nos chamou para pregar o perdido, para evangelizar o perdido, seja através das palavras, seja através das nossas vidas. Nós temos uma missão. Os discípulos que estão reunidos ali, eles não sabiam qual que era a missão. Eles não cumpriam a missão. Talvez quando Jesus falou assim, vamos orar, está certo que Jesus chamou só os 3, né? Mas talvez os demais deveriam ter falado assim, vocês estão indo onde orar? Eu vou também, eu quero ir, posso ir? Entende, irmãos? A minha espiritualidade é a espiritualidade que eu preciso compreender a missão que Deus tem para cada um de nós. O Senhor tem uma missão para nós. O Senhor tem uma missão para cada um de nós. Esse momento aqui é um momento bom no ministério do Senhor. E eles não entenderam qual era a missão que eles precisavam cumprir. O terceiro ponto da espiritualidade dos discípulos que ficaram é a espiritualidade que coloca o diálogo acima da prática. Vale mais falar do que praticar. A nossa espiritualidade muitas vezes é fraca, sabe por quê? Porque nós sabemos o que devemos viver e não vivemos. Somos hipócritas e algumas vezes. A palavra é forte, mas foi a palavra que Jesus usou. Uma espiritualidade é para ser praticada, independente da situação. Seja a situação favorável, seja a situação desfavorável, a sua espiritualidade ela precisa continuar. Você precisa continuar sendo espiritual. Clama ao Senhor. Não sei se o seu momento é bom, se o seu momento é ruim, mas está na hora de praticar isso. João nos ensinou que nós não devemos amá-lo apenas em palavras e boca, mas devemos amá-lo em ações e verdade, né? Então está na hora de eu começar a praticar isso. Quando nós falamos de espiritualidade, a gente está falando de oração, jejum, congregacional, estar na igreja, não é? São as coisas que fortalecem a nossa espiritualidade. Está na hora de eu começar a viver isso. Está na hora de eu acordar para isso. Está na hora de eu entender que eu nunca vou ter uma espiritualidade forte sem oração, sem busca, sem conhecimento a respeito de Deus. No que diz respeito a experimentá-lo, a senti-lo, a tê-lo como alguém que eu estou perto dele a todo momento, independente do tempo que eu vivo. Era para estar com Jesus no momento da festa, que o cordeiro está sendo assado, e era para estar junto com Jesus quando ele estava sendo perseguido. Isso aconteceu com Tomé. Quando, lá em João capítulo 12, os discípulos tinham fugido para a região de Tiberíades, porque estavam querendo matar Jesus. Nós pregamos sobre isso aqui na quinta-feira, né? Aí eles vão para Tiberíades, aí estão lá em Tiberíades, chega a notícia, Lázaro está doente. E Jesus recebe a revelação, não, está doente não, ele morreu. Aí Jesus fala assim, vamos voltar. Um discípulo se levanta e fala assim, Senhor, você está falando sério, voltar? Eles querem matar o Senhor lá, o Senhor quer voltar para lá. Tomé se levanta e fala assim, desçamos e morramos com ele. Porque a nossa espiritualidade é assim, se for para morrer com Cristo, vamos morrer com Cristo. Nós não servimos a Deus apenas quando está tudo bem, nós servimos a Deus independente do momento. O nosso discurso, ele não pode superar a nossa prática. A nossa experiência conta muito, a nossa experiência vale muito. E olha que embora
o discurso do Tomé é bacana, lembra no final, ele não estava nesse dia da transfiguração, ele não estava. Quando Jesus ressuscita, Pedro chega dentro do tabernáculo onde os discípulos estão reunidos e fala assim: ele ressuscitou. O anjo me contou lá no túmulo vazio, o túmulo está vazio e tinha um anjo lá, e o anjo me falou que ele ressuscitou. O Tomé fala assim: se eu não tocar onde a lança entrou na sua coluna, se eu não colocar o dedo nas feridas da mão dele, eu não acredito. Embora ele tivesse a teoria de que desçamos e morramos com ele, na hora difícil lá que Jesus tinha morrido, não, eu tenho que tocar para acreditar. O meu discurso não pode superar a minha prática. O Pedro está com lágrimas nos olhos, falando assim: ele ressuscitou, eu sei. E o Tomé está assim: não, eu preciso ver, eu preciso tocar. Muitas vezes, irmãos, nós não praticamos aquilo que sabemos que deveríamos praticar. Quer vitória? Comece a orar. Quer que Deus restaure seu casamento? Comece a orar pelo seu casamento. Quer que Deus abra a porta? Comece a orar para que a porta se abra. Quer que Deus cure? Comece a orar para que Deus cure. Não espere as coisas cair do céu apenas dentro de um discurso. Vamos praticar. Evangelho não é para ser um espectador. O Evangelho é para ser praticado, experimentado. Terceiro ponto da espiritualidade dos discípulos que ficaram, é o que coloca o diálogo acima do discurso, né? A terceira espiritualidade que nós encontramos no Sermão da Montanha é a espiritualidade de Cristo, de Jesus. A espiritualidade que nos interessa. Se eu tenho que não praticar a espiritualidade dos discípulos Pedro, Tiago e João, se eu preciso evitar a espiritualidade dos discípulos que ficaram, a espiritualidade de Cristo é que eu preciso copiar. Qual que é a espiritualidade de Cristo? Primeiro, baseado em oração. Quem chamou para orar, irmãos? Jesus. Ele chama Pedro, Tiago e João para orar, por quê? A base da sua espiritualidade estava pautada em oração. Você sabia que os milagres que Jesus realizou, ele não realizou porque ele era filho de Deus, ele realizou porque ele orava. Inclusive, ele fala com os discípulos assim: obras maiores do que as minhas vocês farão, enquanto lava os pés deles. Sabe por quê? Se Jesus usasse a autoridade de Deus em algum momento do seu ministério, quando ele chegasse na cruz, o diabo ia falar assim: não valeu. Quem está lá não é o homem, quem está lá é Deus. E como Deus ele venceu, então ele não pode estar lá. O sacrifício dele por mim, por você, só foi aceito porque ele chegou lá como homem. Pastor, então como que Jesus curou? Como que Jesus ressuscitou morto de 4 dias? Como que Jesus multiplicou pão? Porque a espiritualidade dele era baseada, era pautada em oração. Ora, meu irmão. Ora que onde há morte haverá vida. Ora que onde há porta fechada haverá portas abertas. Ora que onde há escassez haverá prosperidade. Ora porque onde as coisas estão difíceis se tornarão fáceis. Ore porque onde há enfermidade haverá cura. E isso só pode acontecer se a nossa espiritualidade estiver pautada em oração. O que eu não posso é querer ver Deus curando, agindo, operando, transformando, com a espiritualidade dos outros discípulos. Tomara que não seja eu ou você, tomara que a sua espiritualidade seja a espiritualidade de Cristo. Ora, a espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade baseada na oração. É a espiritualidade com uma missão objetiva. Qual que era a missão de Jesus? Pregar, curar os enfermos, ser pregado numa cruz e ressuscitar ao 3º dia. João 1:23, se eu não me engano. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para que o mundo creia em mim e naquele que me enviou. Desde o dia que Jesus começou a pregar o Evangelho em Caná da Galileia,
Ele sabia qual era a sua missão. Missão objetiva: salvar a humanidade. Eu tenho que saber qual é a minha missão. A missão objetiva. Deus te chamou para dar bom testemunho? Dê bom testemunho. O Senhor te chamou para pregar? Pregue. Para evangelizar? Evangelize. Para orar? Ore. Você não pode continuar na igreja perdido por aí, como uma alma vagando, sem rumo e sem destino. Não. Você não pode ler as frases de para-choque de caminhão e pensar assim: eu vou andando por aí, sem rumo e sem destino. Não. A música do Zeca Pagodinho não é um lema filosófico para você. Deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar. Não é assim, meu irmão. Existe uma missão objetiva para cada um de nós. O Senhor não te chamou à toa. Deus não trouxe você para cá em vão. Ele tem uma missão para você. Não sei se é cantar, se é cuidar das crianças, se é ajudar as mulheres, se é pregar aqui na frente, se é ficar na porta, não sei o que é, se é evangelizar, se é interceder, se é orar, se é contribuir, eu não sei qual é a missão que Deus tem para você, mas hora que Deus te fala qual que é ela. Sabe por que a nossa espiritualidade não dá em nada? Porque nós não sabemos o que estamos fazendo aqui. A gente não está sabendo o que a gente faz aqui. Não, meu irmão. Tem que ter uma missão objetiva. O Senhor te chamou. Ele te estabeleceu. Ele te colocou como atalaia na sua casa. Eu sei que está difícil para você. Está difícil, irmãos, para todos nós. A luta não está fácil. A guerra é ferrenha. Mas eu não posso deixar de lado a missão que Deus tem para mim. O chamado de Deus para a minha vida. Terceiro ponto da espiritualidade de Jesus. A espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade baseada, voltada na vontade de Deus. Jesus estava no centro da vontade de Deus. Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quer ter uma espiritualidade forte? Esteja na vontade de Deus. Jesus ia onde Deus mandava. Jesus falava o que Deus falava para ele falar. Jesus fazia o que Deus mandava. É assim que tem que ser a minha vida. Eu tenho que ir quando Deus manda eu ir, tenho que ficar quando Deus me manda ficar, tenho que fazer quando Deus me manda fazer, tenho que falar para quem Deus me manda falar, se é que tem alguém que Deus manda falar, né? Porque mandou falar para todo mundo. O apóstolo Paulo disse: pregar a tempo e a fora de tempo, né? Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, mas eu tenho que fazer o que Deus mandou. O dia que nós estivermos no centro da vontade de Deus, a nossa espiritualidade vai ser bacana. No centro da vontade de Deus, eu duvido que tenha cerveja, mulherada, homem bonito, duvido. Eu duvido que no centro da vontade de Deus tenha coisas que não agradam o nosso Deus. Por isso que eu preciso aprender a estar lá. Esteja no centro da vontade de Deus e a sua espiritualidade vai ser forte. Nosso chamado de Deus para nós aqui hoje, para que nós venhamos cuidar desse presente tão precioso que Ele nos deu, que é a nossa espiritualidade. Em Efésios 5 diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Cuide da sua espiritualidade. Se apega nesse Deus. Sinta esse Deus. Ele quer falar com você. Ele quer tocar o seu coração. Ele quer encher a sua vida da glória e da presença dEle. Ele quer fazer na sua vida o que Ele ainda não fez na vida de ninguém. Ele quer agir com o sobrenatural na nossa casa, na nossa família, porque Ele é Deus. Meu irmão, deixa Deus te tocar. Deixa Deus te encher. Deixa o Senhor te libertar disso que está te prendendo. Deixa o Senhor tirar do seu coração esse pecado, essa raiz de amargura, esse desânimo. Abre o seu coração para que o Senhor trabalhe na sua vida.
Em nome de Jesus, Deus quer fazer algo em você. Comece a profetizar vida na sua casa, no seu casamento, na sua igreja. Comece, meu irmão, a liberar palavras de vitória. Comece a querer, a buscar o seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Porque esse Deus quer pegar você. Ele quer te encher. Ele quer te encher a ponto de te transbordar, a ponto de derramar a glória dele sobre a sua vida. Deus quer usar você. Nós vivemos num tempo onde o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Não foi uma pequena porção, ele foi liberado. Ele está aqui para quem quiser tocar. Em nome de Jesus, toca esse Deus. Seu culto é frio porque você não toca Deus. Você não consegue permanecer de pé porque Deus, você ainda não experimentou esse Deus. Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber qual é a sua aliança. Toca nesse Deus, meu irmão. Seja cheio do Espírito Santo desse Deus. A nossa espiritualidade não pode ser uma espiritualidade vazia. Nós estamos vivendo um seminário de Deus, nós estamos vivendo uma escola de profetas, nós estamos vivendo um tempo onde Deus está nos ensinando e nos mostrando que mais do que nunca nós precisamos experimentá-lo. Busque desse Deus a partir de hoje, experiências reais e verdadeiras que te ajudem a permanecer de pé, com a fé firme, centrada no Senhor, independente do que aconteça no decorrer da sua caminhada. Busque conhecer esse Deus. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça conhecendo esse Deus. Cresça conhecendo esse Deus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos orar. Coloque a sua mão no seu coração. Feche seus olhos. Como que é a sua espiritualidade? Essa é uma pergunta que eu vou fazer para mim mesmo também. Minha espiritualidade é igual a dos discípulos que ficaram? É igual a de Pedro, Tiago e João? Ou ela é igual a de Jesus? Talvez, irmãos, há ações na nossa espiritualidade que precisam ser consertadas. E o Senhor quer que nós venhamos consertar essa espiritualidade hoje. A partir de hoje vai ser diferente. Você vai sair por aquela porta diferente, com um pensamento novo. Talvez você tinha esquecido, talvez não é um novo pensamento, é uma lembrança. Mas você vai sair daqui tendo a certeza de que você precisa cuidar melhor da sua espiritualidade. Amém? Eu queria poder fazer isso por você, mas eu não posso. Não tem como. É individual. Deus me deu esse presente e eu estou tentando guardar ele. E Ele te deu desse presente também, é igualzinho o meu, é só você cuidar. Peça ao Senhor nesse momento ajuda. Talvez você está fraco, talvez existem pecados que você está caindo, que você está praticando. Fale para Deus aí com as suas palavras, fala: Senhor, me ajuda a sair dessa prisão. Meu irmão, não tem quem te acusa, não tem ninguém para pôr o dedo na sua cara não, porque é você e Deus. Fala aí: Senhor, me liberta, me perdoa, eu errei, eu não estou no centro da sua vontade. Senhor, me perdoa porque às vezes eu falo muito e ajo pouco. Senhor, me perdoa porque eu questiono muito e faço muito pouco dentro daquilo que eu deveria fazer. Peça ao Senhor perdão. Peça ao Senhor para purificar o seu coração, para que a nossa espiritualidade nessa noite seja uma espiritualidade transformada, seja uma espiritualidade renovada. Aleluia, aleluia. Senhor, nós rogamos a Ti, Pai, nessa noite, para que o Senhor renove em nós, Deus, a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça, que nós, Deus, possamos Te experimentar dia após dia, como antes, nunca, Deus, Te experimentamos. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que a Tua glória, eu oro, Pai, para que a Tua graça
seja abundante sobre nossas vidas aqui nessa noite, e que a nossa espiritualidade possa ser fortalecida, possa ser robustecida pelo Teu poder, Deus, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, meu irmão, fala para o Senhor aí qual é a sua falta, fala para o Senhor aí qual é o seu problema, e creia naquilo que só Ele pode fazer. Ore ao Senhor enquanto eu canto a Deus aqui mais uma canção. Faça dessa canção a sua oração, se você não tem palavras, mas peça a Deus uma espiritualidade diferente, em nome de Jesus. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Mais uma vez, renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Cante comigo, meu irmão. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Levante suas mãos e declare: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, necessita mais de Ti, necessita mais de Ti. Aleluia, glória a Deus, aleluia.